Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao resumo da lição da Escola Sabatina. E como tema do trimestre, nós temos o descanso em Cristo. E esse trimestre ele vem falando da raiz do coração humano, aquilo que há no nosso íntimo. E para contermos essa raiz do coração, eu convido você a orarmos juntos. Vamos falar com Deus? Pai querido e santíssimo Deus, que seja o Senhor e não nós, que faça boa obra no coração humano, que teu Santo Espírito possa regenerar a cada um de nós até aquele dia, até que ele venha, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós agora estamos, hoje, recapitulando a lição de número 3, e o tema mexe com o ser humano. Por quê? Mexe com você, mexe comigo, porque as raízes da inquietação, o texto áureo, o verso aqui para memorizar, diz assim: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Inveja e rivalidade. Se reportarmos aos céus, se lembrarmos que lá no céu, Lúcifer começou a sentir inveja de Cristo, que quando Jesus foi chamado, convocado pelo Pai, e ele foi colocado ali próximo ao Pai, toda a hoste angélica diante do trono, e Deus disse: esse meu filho aqui, esse Miguel, esse que é igual a mim, vocês devem prestar a ele toda a adoração que prestam a mim. A inveja começou a surgir no coração de Lúcifer. E a rivalidade também, porque não imaginando ele que Deus, na sua infinita sabedoria e poder, que Deus sondava mentes e corações até dos anjos. E ele ia para bem longe do trono de Deus e começava a dividir o que pesava o seu coração, e as raízes da inquietação, as raízes da impiedade, as raízes da inveja começaram a aflorar. E ele conseguiu colocar essa semente, ou pelo menos tentou, em quase a totalidade dos anjos do céu, contaminando assim 1/3 dos anjos do céu. Imagine você, a terça parte, 33,3% de um todo, foi expulsa do céu por causa da raiz da inveja, da inquietação, de um anjo que era perfeito. Ezequiel capítulo 28 descreve que ele era perfeito em todos os seus caminhos, e de toda pedra preciosa ele se cobria, até que um dia achou nele iniquidade. A palavra iniquidade é anomia. Ele rebelou-se contra os princípios celestiais, e aquele coração amargurado dele, ele partilhou com os anjos, e uma porção deles se colocaram ao seu lado. Houve uma divisão então, uma facção no céu, e Deus o convidou a se retirar de sua casa. E o Apocalipse capítulo 12 dá continuidade nesse pensamento, mas citamos isso só para falarmos dessa raiz da inquietação. Aqui conta a história de um álamo tremedor, uma bela árvore. Ela tem entre 15 e 30 metros de altura, e as cascas dessa árvore alimentam alguns animais silvestres ali. E mesmo no inverno ela não para de crescer. Mesmo quando os ventos são frios e contrários. Mesmo quando a dificuldade arranca todas as folhas de várias árvores, o álamo tremedor ele não se abate. Chega a viver cerca de 150 anos uma árvore dessa. E a sua madeira serve para mobília, serve para fazermos cadeiras, fósforos, papéis, para muitas utilidades. Porém, o fato é que a lição menciona que no subsolo, lá embaixo, alguns micro-organismos, alguns elementos, eles conseguem viver não somente por 150 anos, mas por muitos séculos. Trazendo para o coração humano, às vezes nós aparentamos algo de bom,
às vezes mostramos ser cristãos íntegros, integrais, completos, mas há no coração, quem sabe, uma raiz de amargura. E como diz a Bíblia, no livro de Provérbios, no livro de Jó, capítulo 41, no versículo 34, diz que Satanás, aquele que rebelou-se no céu, ele é o rei, ele é o dono do coração daqueles que são orgulhosos, que têm pensamentos de inveja, de cobiça e de mal contra o seu semelhante. Ele é o grande instigador de tudo isso. Então devemos ter muito cuidado com relação a isso. Então, resuma isso aí. Nós vamos trabalhar um pouquinho Mateus capítulo 10, do 34 ali ao 39. Vamos ver algumas palavras de Cristo. E quando ele vem dizendo que não veio trazer paz, porém espada, o que ele queria dizer com isso? Você já parou para pensar? Você já se respondeu isso? Você já respondeu a alguém que possa inquirir você? Por que Jesus disse essas palavras? Então, queridos, o domingo, no resumo da lição, diz que Jesus ele traz essa divisão. Como assim Jesus traz divisão? Pouquíssimas pessoas gostam de conflito, e é fato, mas sempre tem aquelas pessoas que são conflitantes. Em Provérbios capítulo 16, no versículo 4, diz que Deus fez todas as coisas para um fim determinado, até o ímpio para o dia da calamidade, para o dia do mal. Então, nesse grande teatro do grande conflito, cada um tem uma utilidade. Cada um tem uma função a desempenhar. Aqueles que a graça salvadora de Cristo trabalha no coração, eles vão desempenhar o grande papel profético, onde Deus, levantando a cortina do tempo, ele disse, vai acontecer desta e desta maneira. Haverá dois grupos, os bodes e as ovelhas, os justos e os injustos, a luz e as trevas, santos e pecadores. A profecia foi dita. Não há premeditação nisso, não há calvinismo nessas palavras, mas o fato é que Deus, olhando para o futuro, ele viu que haveria duas classes. E que classe você se encontra? As raízes da inquietação, será que tem tomado conta da sua vida e do seu coração? Vamos ponderar no que diz a Bíblia. Aqui, a primeira pergunta, de número 1 aqui do domingo, diz assim: Jesus disse que não veio trazer paz, mas espada. O que isso significa? Considerando que Jesus ele é o príncipe da paz, como está lá em Isaías capítulo 9, no versículo 6. E ele seria chamado ou conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se ele seria o príncipe da paz, por que a sua mensagem, ela era uma mensagem de espada? Eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim colocar a nora contra a sua sogra. Já pensou? E outros tipos de divisões. Miqueias mesmo se refere a isso. No capítulo 6, versículo 7, Jesus emprestou essa citação de Miqueias e apresentou em Marcos capítulo 10. Ele veio colocar sogra e nora contra pai, contra filho. Espera aí, como assim? Se Cristo é o príncipe da paz, o autor da paz, como que ele veio trazer inimizade? É que a mensagem do evangelho, quando ela entra, a pessoa nunca mais é a mesma. Ou ela é transformada para melhor ou para pior. Aquilo que está, aquela radiografia, aquele raio-x da alma que o evangelho faz, expurga naqueles que se deixam ser banhados pela luz da graça de Cristo, e aquela pessoa agora passa a ser luz naquele ambiente, e outras pessoas que não são banhadas por essa luz, elas se tornam inquietas. Elas se tornam pessoas irritadiças e passam a perseguir aqueles que são luz. É dentro desse contexto que Jesus vem dizendo que a sua mensagem, ela não traria paz, traria divisão, traria luta, guerra. Jesus disse assim, Mateus capítulo 5, verso 11, verso 18, bem-aventurados, felizes são vocês quando mentindo
disserem todo mal contra vocês, saibam que me perseguiram também. Se alguém mente a seu respeito, se alguém diz algo a seu respeito e o boato é mentiroso, então você é feliz. Se é verdadeiro, você tem que se preocupar, né? A dignidade e o merecimento têm por base nosso relacionamento com Jesus. Não é uma profissão de paz, uma profissão de fé, uma roupa bonita, uma conduta, entre aspas, adequada, que nos recomendará a Deus. É sabermos que a graça dele é que está nos banhando, está nos lavando, é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, ok? Então, na parte do domingo temos essas informações. Egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo, ego, no grego, ego quer dizer eu. Ego em mim, Jesus dizia, eu sou. O ego é aquela vozinha interior do coração que fala para a pessoa e em vários momentos da vida. Foi aquela voz que Satanás ouviu quando Cristo foi aclamado no céu e ele disse assim, ele perguntou, por que ele? Por que não eu? Contrário do que disse João, o Batista, quando foram tentar Satanás, pulverizando ali alguma semente do mal, alguns disseram, mestre, ele está batizando mais do que nós, os seus discípulos estão batizando mais do que nós, e ele está sendo aclamado. E João disse no capítulo 3, no versículo 30, importa que ele cresça e que eu diminua. Esse é o antídoto para um coração egoísta. Quando você roga que o seu companheiro, ou que o nome de Jesus seja aclamado, você está varrendo toda a semente do egoísmo do seu coração. Importa que ele cresça e que eu e você possamos diminuir cada vez mais na presença de Cristo. Quanto mais o pecador se apresenta e se aproxima de Cristo, mais ele tem que ter convicção do seu estado real, de que ele é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Está escrito isso em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 15 ao 17. Mas o grande problema do pecador não é ele ser miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. O problema dele é que ele não sabe. Jesus diz assim, e não sabes que tu és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Quando ele tiver conhecimento da sua real condição diante do céu, diante do juízo, aí ele vai se prostrar aos pés de Cristo e vai dizer assim, Senhor, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. E o egoísmo vai ser varrido, né? Como no caso do álamo tremedor, quem sabe, no alicerce da construção da nossa vida, a semente do egoísmo não esteja pairando. Quantos pais, de maneira errônea, educam seus filhos dizendo, filho, eu estou criando você para ser vencedor. Então passe por cima de todo mundo. Não deixe seu amiguinho ganhar de você. Você tem que vencer. Eu não quero menos que a vitória. Se chegar em casa sem sucesso, você vai apanhar. E isso, sem perceber, ou mesmo percebendo, quantos pais estão semeando a semente do mal no coração desses filhos, né? Uma certa vez houve uma corrida, em 1900, se eu não me engano, 92, houve uma corrida de crianças que tinham síndrome de Down. E aquelas crianças começaram a correr uma meia maratona, até que uma criança, portadora de Down também, todos eram portadores, caiu e machucou o joelhinho. Todas as crianças pararam e olharam para trás, interromperam a corrida, voltaram e abraçaram aquela criança e todos abraçados correram para a reta final, para a linha de chegada. Já pensou se todos os seres humanos se abraçassem e num ato de contrição, num ato de misericórdia, abraçasse aquele desvalido, aquele que está precisando de um socorro, de um renovo? Quantas pessoas teriam a vida mudada? Ellen White tem uma citação no livro, não é o Mente, Caráter e Personalidade, Ciência do Bom Viver, e ela diz assim que 2/3 dessas pessoas que têm problemas psicológicos, que estão nos manicômios, se elas entendessem o valor do perdão,
elas seriam restauradas. Quantas pessoas estão em situações abjetas porque cometeram um pecado contra si ou contra alguém que amam e não se perdoam? Eu em Maringá, trabalhando em Maringá, eu visitei uma jovem e ela recebeu todos os estudos, mas não aceitava entregar sua vida para Cristo Jesus. E conversando com ela, eu falei, tem alguma coisa por trás dessa sua negação. O que aconteceu lá no passado, lá atrás, que te impede de aceitar o perdão de Cristo? E ela disse assim, há 3 anos atrás eu cometi um aborto e eu não me perdoo. Esse pecado não tem salvação, não tem perdão. Eu expliquei sobre a graça de Cristo. Ela compreendeu, aceitou a Cristo e foi batizada. Percebe? Mas aquelas raízes do pecado, do egoísmo que foram implantadas em seu coração, estavam impedindo que ela visse a Cristo Jesus. Então, egoísmo, aqui Lucas conta a história, um fato, Lucas capítulo 12, sobre o problema destacado na parábola. Pessoas podem planejar o futuro. Tem uma citação de Ellen White que eu separei aqui na minha mente. Ellen White diz assim, que nós temos que planejar, que nos programar para o futuro, para o sucesso, para sermos bem-sucedidos, para sermos uma bênção para a sociedade, de maneira e calcular como se Cristo ainda fosse demorar 100 anos, como se ele viesse daqui a 100 anos. Então não é pecado se planejar para o trabalho. Agora, devemos estar preparados para a sua vinda como se ele viesse hoje. Aquele homem que era um discípulo de Cristo, mas se negava de seguir ele, porque estava numa demanda brigando por uma causa na justiça, porque queria que a parte fosse dividida de maneira justa com seu irmão, e Jesus o repreendeu. Ele não estava para fazer esses tipos de juízo. E se hoje pedirem a sua alma, o que você tem em depósito vai ser para quem? Você que está me ouvindo em casa, no contexto da lição. Será que o egoísmo... Quer saber como que é uma pessoa? Tem uma frase que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Depois tire subitamente o poder. Aí ela vai dizer quem ela é. Ela vai dizer que tipo de pessoa ela é. O poder, ele não muda as pessoas. O poder, ele apenas tira a máscara das pessoas. Somente isso, não faz mais nada além disso daí. Então tire o poder e a pessoa vai se revelar quem ela é. Não é? Essas são as raízes do egoísmo. Agora, quer ver um exemplo disso? Ellen White nos aconselha a nós meditarmos no livro Desejado de Todas as Nações, página 83 e 84. Ela diz assim que nós devemos meditar pelo menos 1 hora por dia no sacrifício expiatório de Cristo, e principalmente nas cenas finais. E aqui o autor da lição, ele cita Filipenses capítulo 2. E no capítulo 2 de Filipenses diz assim, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou-se da divindade, ele pegou a divindade e disse assim, Pai, cuida, eu vou descer lá como homem, vou vencer como homem, eu vou mostrar para eles que eu vou à terra com a mesma natureza de Adão antes do pecado, e vou vencer em obediência à lei, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu serei humilde, obediente até a morte, morte de cruz. Depois dessa batalha vencida, todos os joelhos vão se prostrar diante de mim, para que ao nome de Jesus, diz o verso 10 e 11, se prostre todos os joelhos dos que estão em cima no céu, embaixo na terra e nas águas debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Então, qual foi o sentimento de Cristo? Em face do egoísmo, ele se mostrou humilde. Ele se mostrou uma ovelha. Ele se baixou diante de tudo que ele passaria, né? Terça-feira, ambição. Como dissemos há pouco, estudar a última semana da vida de Cristo nos traz grandes revelações. Os discípulos tinham um desejo muito grande, porque a nobreza, as pessoas que gostavam de estar em evidência, elas geralmente sentavam nos primeiros bancos. E era o lugar mais disputado. Jesus falou, não seja como esse povo aí. Não queira os primeiros lugares. Não queira os holofotes. E ele faz uma severa repreensão.
Os discípulos acharam que Jesus iria estabelecer um reino terrestre. E aí, a mãe dele chegou e falou assim: mestre, permite que quando o senhor estabelecer o teu reino, um filho meu se assente à tua direita e outro à tua esquerda. E nessa ocasião aqui, os próprios discípulos, os dois irmãos, disseram: Senhor, deixa eu sentar à tua esquerda e à tua direita. E Jesus falou assim: vocês podem beber do cálice que eu vou beber. Vocês podem ser batizados com o tipo de batismo que eu serei. E Jesus disse: vocês podem e serão. Porém, com relação a dizer que local vocês vão ocupar, não compete a mim. Eu gostaria de mais tempo para explicar isso, essa citação de Cristo Jesus. Mas o tempo é nosso inimigo. Quem sabe numa oportunidade. Mas vou fazer uma síntese em 20 segundos aqui. Quem diz o lugar que você vai se assentar no reino de Deus, não é Deus. Não é o Espírito Santo. Não são os anjos. É você. Quanto mais você se gasta na obra de Cristo, mais próximo do trono de Deus você se encontra. Mais próximo do trono de Deus. Eu já ouvi de boca de cristãos sinceros e verdadeiros o seguinte: não importa em que lugar eu vou estar, nem que eu seja o último a entrar, eu quero estar lá. É um pensamento medíocre, pequeno, porque você tem que desejar estar bem próximo do trono da misericórdia e da graça de Deus. Ok? Então, permita ou não permita que a ambição cega possa tomar conta do reino de Deus no seu coração. Ok? E agora, quarta-feira, Jesus enumerou aqui 4 adjetivos para os fariseus. A palavra fariseu, na quarta-feira aqui, vem falando da hipocrisia. Hipocrisia quer dizer fingimento. Esse conceito de hipocrisia surgiu naquele período porque havia muito teatro e eles usavam máscara para fingir ser aquilo que eles não eram. Então, dentro do teatro, das artes cênicas, esse termo cunhado ali tinha outra conotação. Mas Jesus disse o seguinte, em Mateus capítulo 23, verso 13, 14, 15, verso 23 mesmo, ele fala, 25, 27, 29, ele sentencia ali os fariseus. A palavra fariseu significa homem zeloso. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro, por causa das constantes transgressões da lei de Deus, criou-se uma seita chamada de fariseus. Havia várias seitas, os essênios, os fariseus, os saduceus, os herodianos e outros tantos ali. Porém, os fariseus disseram: nós vamos ser zelosos da lei de Deus. Nós vamos cuidar muito da lei de Deus. Tanto é que só para o sábado criaram 49 leis diferentes. Você não podia cuspir no chão dia de sábado porque dava-se a ideia que estava semeando. Ou seja, eles extrapolaram na sentença e Jesus chama eles de fariseus. E o que acontece? O que é um fariseu? Não vive aquilo que prega. É uma pessoa, um fariseu não, um hipócrita, melhor dizendo, que eram os fariseus. Jesus falou: hipócritas, vocês não vivem aquilo que pregam. E Tiago 2,12 diz: de tal maneira falai e de tal maneira procedei. Outra coisa, vocês pegam fardos pesados e colocam sobre os ombros das pessoas, mas nem com o dedo vocês querem mover aquele fardo. Um líder, ele não manda ir, ele vai adiante. Jesus ia adiante e os fariseus não faziam isso. Reconhecimento público. Os fariseus, eles chegavam nos gasofilácios e as moedas, o dinheiro era em papel moeda, era moeda mesmo, e eles pegavam muito dinheiro e derramavam ali, mas antes eles chamavam os trombeteiros para tocar trombeta e fazer um sonido muito forte para avisar para as pessoas que tinha alguém ofertando. E o povo, como diz o dito popular, o Zé Povinho, corria dizendo: alguém está dando oferta, e saíam correndo e olhavam o fariseu derramando aquele dinheiro, aquele barulho acontecendo nos cofres do templo. Enquanto isso, em contrição, uma pobre viúva veio com apenas 2 moedas. Imagine você com 2 moedinhas de 5 centavos. E joga, e nem barulho fez. E Jesus, observando a cena, disse: está vendo aquela pobre mulher? Ela deu mais do que ele. E os discípulos: como? Olha o tanto que ele deu. Como eu disse em Provérbios capítulo 21, diz assim, que Deus, ele julga
a intenção do coração da pessoa. Não é o tanto que deu, mas é com que intenção. O seu coração estava na oferta, como no caso de Abel? Ou o seu coração não estava, né? Então, além disso, eles gostavam de receber louvor. Alguém tocasse trombeta, alguém aparelhasse o caminho. Eles gostavam de longos elogios. Esses camaradas se avizinhavam e um ficava louvando o outro. Olha como você é digno, não como você é maravilhoso. E isso aí Jesus sempre repudiou. O cristão, ele tem que ser como o trigo. Ontem eu tive contato com o trigo, uma espiga de trigo. O joio, ele é muito, muito, muito semelhante ao trigo, mas à medida que ele cresce, ele vai ficando um ereto. O trigo não. Quanto mais ele cresce e quanto mais as suas bagens elas se enchem de fruto do grão que vai gerar a farinha do trigo, ele pesa e ele se encurva. Essa é a diferença do cristão que é lavado por Cristo Jesus. Quanto mais conhecimento, quanto mais poder, quanto mais influência, mais ele se encurva na presença de Deus, dizendo assim, sou teu servo. Ok? A Bíblia diz assim que o cristão, ele é provado, Provérbios diz isso, pelos louvores que recebe. Né? E finalizando aqui, quinta-feira, eliminando a inquietação. Como que você elimina a inquietação? Como eu disse em alguns episódios passados, e eu vou repetir agora, 1 Pedro 5,7, esse texto ele não sai da minha mente. Está inquieto, as raízes do mal estão no seu coração? Não importa. Você é um pecador inveterado, tem pecados secretos e acariciados na sua vida, dos quais você não consegue se desvencilhar, e isso te impede de ir a Cristo? 1 Pedro 5,7 diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de mim e de você. Então nós precisamos lançar sobre Cristo Jesus toda a nossa ansiedade. E Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6 diz assim: ele é aquele que não apenas começou, mas concluirá a sua boa obra em nós. Ele não só começou, mas ele vai completar essa boa obra até aquele dia, até a volta de Cristo Jesus. Ok? Então, queridos, o desejo de Deus, o sonho do céu, é que nós eliminamos toda a semente de amargura, de crítica, de rancor, de ódio. Você já foi perseguido? Você já sofreu privação? Você já perdeu um emprego e teve que pôr culpa em alguém porque não conseguia apontar o pecado para si? Lance sobre Cristo Jesus toda a sua ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de mim e de você. O segredo, então, é buscar a Deus em nossa fraqueza, em nossa dor, em nosso quebrantamento, em nosso estado decaído, sabendo que Ele nos aceita apesar de sermos tudo isso, de sermos miseráveis, pobres, cegos e nus. E é disso que se trata a graça. Por isso devemos crer que recebemos e buscarmos com fé essa graça de Cristo Jesus. Ele lança sobre mim e sobre você. O segredo está aqui. Sabe? O grande objetivo da vida do ser humano, às vezes inculcado na mente pelos pais, não que seja pecado você almejar grandes posições, mas se a intenção for, quanto maior eu for, mais influência eu terei e mais de Cristo poderei dar a essas pessoas, você está no caminho correto. Todo homem não se contenta em ser homem. Todo homem quer ser um presidente da república ou um rei. Todo presidente ou rei, ou boa parte deles, não quer ser um mero rei. Você vê isso pela Bíblia, Nabucodonosor e tantos outros. Mas ele quer ser um Deus. Mas somente o Deus do universo quis ser homem. Veja como Cristo baixou. Ele desceu do céu. Ele não veio como um anjo ou como um rei poderoso, mas veio em semelhança de homem. E o fato é, nasceu numa manjedoura, foi visto por animais, os anjos anunciaram o seu nascimento, Deus o guardou em toda aquela trajetória, e ele mostrou e deu um conselho e a receita para vencer as raízes das inquietações, para mim e para você. Qual que é o conselho? Mateus capítulo
11, versículo 28, 29 e 30. Ele diz: aprendei de mim, sou manso e sou humilde de coração, e vocês acharão descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ele diz. O que é o jugo? O jugo era algo que se colocava sobre dois animais semelhantes, ou 2 cavalos ou 2 bois. Não podiam ser um boi e um cavalo, um boi e um jumento, tinha que ser iguais, 2 animais. E o jugo posto nos animais tinha uma utilidade de levar carga. E Jesus diz assim: o meu jugo é suave, e o fardo que eu carrego é leve, porque não traz consigo sentimentos de culpa, pecado ou coisa do tipo. Tomai sobre vós, lançai o seu sobre mim, e eu lanço o meu sobre você. E Jesus, ele termina dizendo o seguinte: quando Satanás foi para tentá-lo, ele disse assim, já no finzinho do seu ministério na terra: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Parafraseando Cristo, não há um pecado na minha vida que ele tenha poder sobre mim. Não há nada em mim que ele tenha colocado, nenhuma raiz de amargura, de infelicidade, de tristeza, de crítica. Sempre que Jesus criticava alguém, como ele fez em Mateus 23 com os fariseus, era com lágrima nos olhos. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha faz com os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não aceitaram, vocês rejeitaram. O desejo de Cristo é: vinde a mim. Vinde a mim. Esse é o grande convite dele. Mateus, em Isaías, capítulo 8, no versículo 11 e 18, ele faz um convite. Cadê? Eu estou chamando todos vocês, vinde às águas. Isaías 55. Mas ele quer que você diga assim, a resposta de Cristo quer ouvir da boca do pecador: eis-me aqui, Senhor, e eu trago comigo os filhos que o Senhor me deu. Termino com João 7, do 37 ao 39. O resumo dessa lição. Quer vencer as sementes e as raízes do egoísmo no seu coração? No último dia, o grande dia da festa, diz lá no João 7, 37, aquele povo estava todo reunido para uma festa, chamada Festa dos Tabernáculos, e eles faziam uma cerimônia com os cântaros, eles traziam os cântaros com água, e cada cântaro tinha uma celebração e um significado especial, mas o último cântaro, eles traziam sempre vazios, que representavam o cântaro do Messias, que seria a água da vida, de Isaías 55, 7, ali em diante. E naquele momento, quando eles mostraram o cântaro vazio para o povo, Jesus levantou-se naquela festa, na última festa do ano, do 7º mês, e Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo vai fluir em você, se você deixá-lo entrar, e toda semente do mal vai ser dissipada. Que Deus abençoe a mim e a você, em nome de Jesus. Amém.